Olá, meu nome é Roseli. Esta videoaula está vinculada a um módulo de ensino sobre supercondutividade. Abaixo vai estar o link de acesso à página completa. Vamos ver algumas aplicações da teoria da supercondutividade no âmbito científico e tecnológico. Desde 1911, quando Ohnes observou pela primeira vez a ação da supercondutividade, esta área vem se expandindo, tendo muitas pesquisas a ela relacionadas. A pesquisas na área já foram conferidos 5 prêmios Nobel e ainda se tem muito assunto a ser tratado. Antes de discutir algumas aplicações, vamos relembrar o conceito de supercondutividade? O que é um supercondutor? Não é um novo composto químico ou alteração do já conhecido, mas sim o estado da matéria. Mas como está da matéria, tipo sólido, líquido, gasoso? Sim, alguns materiais, quando resfriados abaixo de dada temperatura, passam ao estado de supercondutor. Mas como sabemos quando isso acontece? Podemos verificar experimentalmente resfriando o material. Vemos o gráfico da resistência elétrica de um condutor qualquer em roxo. Note que a resistividade vai diminuindo conforme diminui sua temperatura. Já o material supercondutor chega a determinada temperatura e há uma queda acentuada da resistência elétrica. Chamamos essa temperatura de temperatura crítica. Abaixo da temperatura crítica, o material apresenta a característica de um supercondutor com resistência nula. Outra característica importante é o fluxo magnético. O material em temperatura ambiente permite que se passe por ele fluxo magnético. Ao diminuir sua temperatura abaixo da temperatura crítica, este passa a repelir o campo magnético, se comportando como um material diamagnético que tem a propriedade de magnetizar em sentido oposto da força aplicada. Vamos agora assistir um vídeo dessa propriedade usando um ímã, um material supercondutor que está em preto e uma base de nitrogênio líquido. Inicialmente, o ímã não interage com a pastilha cerâmica, então é adicionado nitrogênio líquido para resfriar a cerâmica supercondutora. Vejamos o que acontece. É colocado o ímã sobre a pastilha cerâmica e essa passa a repelir o ímã, que fica flutuando. Observamos nesse vídeo o efeito Meissner. Note que ao retirar a pastilha cerâmica do nitrogênio líquido, essa começa a elevar a sua temperatura e assim passa a perder a característica de um material supercondutor. E resumindo então, supercondutor possui resistividade nula e característica de um material diamagnético perfeito. Vamos agora às aplicações? A primeira é os trens maglev. Funcionam através da levitação magnética e podem atingir altas velocidades, como o maglev de Xangai, que chega a 450 km por hora. Está em funcionamento em uma linha de 30 km. Aqui no Brasil, temos um estudo avançado sobre o assunto na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o maglev Cobra. Este encontra-se em funcionamento na instituição em fase de testes. O custo de implantação do maglev é 33% do que se gasta para implantar um metrô na mesma extensão. Utiliza apenas 13% do consumo médio de um ônibus urbano, gerando uma economia de 87% em um item que representa 30% do custo operacional. Tem baixo custo e rapidez de implantação. É leve, não poluente, rápido, seguro e econômico com relação aos ônibus e metrôs. Conhecemos um pouco do maglev. Vamos agora a mais uma aplicação.
As redes de transmissão, como a construída na Alemanha. Atualmente, a rede mais comum é com fios de cobre. Porém, até chegar em nossas casas pode haver uma perda energética de até 20% devido à resistência elétrica dos fios. Teria como conduzir sem perdas? Uma opção seria redes de transmissão por cabos supercondutores. Estes têm perdas mínimas e podem conduzir muito mais energia em um cabo. Por que não temos mais? Qual a dificuldade? Precisa-se manter vários quilômetros de cabos resfriados. Por isso, dizemos que é importante o estudo relacionado às possibilidades de encontrarmos supercondutores em temperatura ambiente. As propriedades dos supercondutores são aplicadas a muitos outros exemplos. A resistividade nula em alguns aparelhos eletrônicos é sinônimo de eficiência máxima, como no caso dos geradores de eletricidade. Supercondutores não dissipam calor, sendo possível uma redução expressiva nos circuitos elétricos, ou seja, equipamentos cada vez menores. Temos algumas aplicações em equipamentos de biomedicina, geofísica, reatores nucleares, processamento digital, física de altas energias, entretenimento, entre outros. Existem muitos estudos relacionados à supercondutividade e suas aplicações, mas para não nos estendermos muito nesse vídeo, foram tratadas apenas algumas. Caso tenha curiosidade, pode estar pesquisando mais sobre aplicações e visitando nosso módulo de ensino sobre supercondutividade. Espero que tenham gostado da videoaula. Muito obrigada pela atenção!